Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Desta vez recebendo ninguém menos do que o nosso, que já esteve aqui com a gente, o João Nagy, ou João de Nagy, mas que todo mundo conhece como João Nagy. Ele já contou essa história aqui no outro bate-papo que nós tivemos, por que é João Nagy. Que da outra vez que falamos com ele estava em Paris, né? Que é onde ele está trabalhando lá num projeto, num mega projeto, que também ele já contou aqui para a gente. Mas nós convidamos ele aqui pelo seguinte, aproveitando a oportunidade que ele está visitando São Paulo, né? Ele é CEO do ITC, que é operador do Sheraton Alpharrege, do WTC aqui em São Paulo. Mas ele deu uma passadinha aqui, aí eu falei, opa, vamos tentar entrar nessa agenda aí, vamos ver se a gente consegue conversar com ele, porque ele está indicado como um dos 3 finalistas na área de hotelaria, né, no prêmio de hotelaria do Prêmio Caio, né, do Prêmio Caio na área de eventos, que é considerado o Oscar do trade de eventos aqui no Brasil. E com muita satisfação que ele aceitou o meu convite aqui. João, é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu quero ressaltar aqui que você foi um dos nossos entrevistados lá no Boas Impressões com a maior audiência, tá? O maior número de visualizações lá. Um dos recordistas nossos do Boas Impressões, um conteúdo fantástico, aquele nosso bate-papo lá no Boas Impressões. Muito obrigado pela sua presença aqui e parabéns pela sua indicação. E me conta, como é que estão as expectativas aí para 2022? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por me receber aqui uma vez mais. Estar aqui no Brasil é um prazer, rever os amigos e os colegas, e estar aqui com você também é um grande prazer. Estou sempre à sua disposição. Só uma correção, é a WTC Sheraton, não Monfarrege. O Monfarrege já subiu, era o antigo lá nos Jardins, mas isso aí é hábito. Não tem eu sou muito velho, sou muito velho e desatualizado, hein? Não é. Eu vou colocar uma correção. Não se preocupe, não tem problema nenhum e não tem desmérito nenhum, só para as pessoas não se confundirem e irem para lá alguma vez que ele não existe mais. Agora chama-se Tivoli. É verdade. Eu acho que hoje em dia, nesse nosso meio, eu acho que nós todos temos que nos ajudar a nos promovermos, Tivoli, etc. E somos todos uma grande família, porque somos todos, infelizmente, sobreviventes desse momento tão impactante pelo qual todos nós passamos aí. Então, Paulo, muito obrigado pela menção também de que eu estou sendo prestigiado pelos colegas e estou muito honrado de estar nessa disputa com 2 outros craques para me colocaram como personalidade do ano da parte hoteleira no Prémio Caio. O ano passado eu concorri na parte de eventos e fui homenageado com o Grande Prémio, Grand Prix da parte de eventos, fui votado o Grand Prix, e esse ano decidiram me colocar na parte hoteleira, que muitas pessoas não sabem que é parte da minha história. Quando eu vim para o Brasil, fazem muito tempo, foi em 77, eu vim contratado na época pela Rede Othon de hotéis, que era na época a maior rede de hotéis do Brasil, e eu fui diretor de vendas internacionais da Othon. Mostra quão velho eu sou, na época trazido por um saudoso amigo, Marco Aurélio Paz de Vaz, foi um grande vendedor da área hoteleira, que depois teve várias passagens, e foi ele que me trouxe para o Brasil na época, com quem aprendi muito também, na época, naquela empresa, antes de eu depois ir para montar a agência, e entrei mais no mundo de eventos, no qual eu vivi, e também depois disso ainda fui para a Alemanha, onde eu atuei como asset manager da área de hotelaria, também na Kempinski e com o Accor. Eu tinha 1.500 funcionários diretamente, responsável pela parte patrimonial lá, e aí já na volta para o Brasil, aí nesse trabalho com a ITC, gerenciando o World Trade Center aqui em São Paulo e o Sheraton também. Eu também tenho uma experiência na hotelaria, sim. Tive o orgulho de ter grandes hoteleiros trabalhando comigo, o Sardinha, que trabalhou aqui em São Paulo muito, o Manuel Hierro, que teve uma passagem muito grande, não só conosco, mas muitos anos antes no Brasil, no Hilton, o Carlos Eduardo Yu, que também teve uma passagem grande no Rio Palace, no Recife Palace, etc. E eu sempre tive
a vantagem de trabalhar na retaguarda. Hoje em dia tenho o meu grande amigo e colega, Fernando Guinato, que está à frente do hotel, mas eu tenho com muito orgulho no meu histórico isso. Tenho um irmão que atua bastante, que é diretor do Fairmont no Rio, Michael Nagy, também atuante. Mas as perspectivas para 22 são, acho que o motivo que nos traz um pouco de sorriso depois dessa pandemia que tanto nos afetou e ainda nos afeta. Eu, como você sabe, eu estou mais na Europa hoje em dia do que aqui. Estava semana passada, aqui estou essa semana que vem devo estar de volta, pelo menos por uma semana, há 10 dias lá de volta em Paris. E, efetivamente, todo o mundo está vendo um calendário de 22 praticamente pleno. E alguns países até com mais eventos do que teriam no ano par, porque alguns eventos que seriam no ano ímpar estão indo para o ano par, que foram reprisados. Então, em todo o mundo estamos vendo uma volta. E como nós conversávamos um pouquinho antes, com algumas surpresas muito agradáveis. Uma que para mim me surpreende muito, estávamos falando sobre isso, é que eu acreditava que o híbrido tinha vindo para ficar e que a gente ia ver o evento presencial com um fator e uma participação híbrida digital muito grande. E é impressionante o quão rápido se está abandonando o híbrido, que tem a estrutura toda montada, ninguém usa e vai todo mundo para o presencial. Isso está acontecendo lá fora, está acontecendo aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade essa semana de visitar alguns eventos que aconteceram, inclusive no Expo São Paulo, eventos importantes, com um público bastante impressionante. Tiveram, inclusive, de aumentar os corredores para comportar o volume de público que estava se inscrevendo nesses eventos. Então, isso está acontecendo lá fora também. Então, eu acho que nós estamos todos encarando um 22 com um calendário bom. Nós, no WTC, hoje, por exemplo, eu estive de manhã lá em reuniões e não estávamos, nenhuma das 64 salas estava vazia hoje. Isso realmente já no meio de dezembro, impressionante. E hoje à noite temos um jantar para 800 pessoas no Golden Hall e um casamento na piscina. Então, e muito evento vindo de última hora presencial. Janeiro, que tradicionalmente aqui em São Paulo é um mês que dá prejuízo nos centros de eventos, nós já temos a indicação de que vai dar lucro, que tem tanto evento sendo demandado ainda. Fevereiro ainda tem um pouco de incógnita, mas tem vindo muito evento de última hora, Paulo. E também acho que vale a pena aqui nós mencionarmos que na Europa em particular tem um fator que é negativo em relação ao Brasil, que é a aversão à vacina, ou seja, a resistência à vacina é muito grande ainda na Europa, muitas manifestações contra o passe sanitário, etc. Aqui no Brasil, aparentemente, a resistência é praticamente inexistente, ela é uma discussão de jornalistas, etc., mas o público em geral, para não ter problema, vai e toma a vacina. Os números estão desmentindo. Exatamente, e está todo mundo. E você vê, essa Omicron, essa nova leva, está sendo feito um testado em copo d'água, porque não está morrendo nenhum. Na África do Sul, eu morei na África do Sul 6 anos, tenho muitos amigos, ontem mesmo falei com 2 lá, e não tem registro de um óbito por essa nova variante. E na Europa tem várias pessoas, inclusive, contestando isso, que essas resistências a viajantes, etc., é uma coisa ridícula, porque afinal de contas não tem hospitalização e não tem óbito. Então, por quê? Eu acho que eu acho que é uma reação paranoica, né? Uma reação assim. A gente está tão escaldado, né? Aqui no Brasil tem aquela expressão, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Ou seja, pareceu alguma coisa que nos machucou no passado, a gente já bloqueia. Tanto que está tendo muita pressão aqui no Brasil para que se estabeleçam regras mais duras, né? E o governo está reticente com relação a isso. Fala, peraí, não precisa ser tão restritivo assim, né? Veja bem, nós não temos os números científicos que provam que essa variante é tão letal ou mais letal do que a Delta, por exemplo. Nós não temos Ao contrário, os números mostram que até agora o que parece que são muito menos. E também, eu acho que nós todos estamos começando a aprender a conviver com o vírus. Eu nessas feiras que eu participei e alguns outros eventos, hoje mesmo estava numa reunião pequena, era uma reunião com os parceiros, pessoas de uma grande empresa, que é uma grande parceira nossa lá no WTC, e é engraçado que eu, pela primeira vez, me dei conta que vários deles não tiravam a máscara durante a reunião. E isso é uma coisa que estava parecendo que todo mundo ia começar a tirar a máscara, etc. Mas as pessoas dizem, se eu consigo comunicar com a máscara, por que eu vou tirar a máscara? E não tiro. Então, ou seja,
acho que há uma consciência geral que a gente tem que aprender a conviver com esse vírus e tomar suas precauções para podermos voltar a uma vida normal. E aqui no Brasil, eu acho que o brasileiro está dando aula disso aqui. Né? Eu acho que nós estamos sendo muito mais condizentes, aceitando as regras, etc. Óbvio que o jovem tem mais dificuldade de o fazer, mas nós também já fomos jovens e também éramos mais rebeldes. Mas no mundo corporativo, e volto a dizer, esses eventos grandes que eu participei lá no Expo São Paulo, era impressionante. E o pessoal exigindo mostrar o passe sanitário, etc., e funcionando, um pouco de atraso ali para as pessoas pegarem os papéis. Reclamando de mostrar, né? Ninguém questionando a máscara, ninguém questionando. Todo mundo aceitando. Teve um entrevistado meu aqui que falou o seguinte, ele me deu um dado que eu achei muito, muito legal. Ele falou assim, e nós nos preparamos com máscaras do evento para entregar para as pessoas quando elas chegassem sem máscara, e não usamos essas máscaras, porque ninguém vinha sem máscara, todo mundo chegava com as máscaras, né? Ou seja, o comportamento da população já se adaptou ao vírus, né? O pessoal já está adaptado, né? E na grande maioria. E você veja que é interessante que esta semana eu fui surpreendido. Aqui tínhamos aquela disputa dos governadores, do presidente, etc. E de repente parece até que nisso o discurso está começando a se somar. Não, vamos tomar umas certas precauções com quem vem e fazer uma quarentena, mas está tudo começando a falar a mesma linguagem que faz um certo sentido. Ou seja, veja bem, você tem que dar um tempinho para certificar de quem está vindo não está trazendo mais doença do que precisava, já que está. Então, eu acho que está havendo uma conscientização positiva, madura, que não é barrar as pessoas de viajar, não, mas ter uma certa consciência e facilitar as coisas acontecerem. Sim. Então, eu estou muito otimista para 22. Acho que nós estamos vendo, por exemplo, você sabe que tem muito evento reprisado, que já tinha pago. E estamos vendo que esses eventos representam hoje, para o ano que vem, no nosso caso, uns 25% a 30% do que está aparecendo, 70% são eventos novos. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. A indústria farmacêutica, que estava praticamente proibida de fazer eventos, já indicou que a partir de março volta à carga total. E o que nós não estamos vendo é a volta do viajante individual de reuniões. Reuniões como essa que nós estamos tendo aqui, esses recursos existentes melhorou muito a qualidade, nós todos aprendemos a usar os recursos melhor e não há necessidade de pegar um carro, atravessar uma cidade, que aliás, você deve ter notado, hoje mesmo o trânsito estava consistente aqui em São Paulo, estava um trânsito pesado já para a época do ano. Já voltou. O trânsito já voltou ao normal em São Paulo. As pessoas estão fugindo desse trânsito desnecessário para reuniões individuais, mas os eventos estão voltando a ser eventos. E as pessoas saem para jantar e querem frequentar, levam a esposa, levam o esposo, etc., para estar presente e transformam disso um grande evento. Então, nós estamos muito otimistas para o ano de 22, mas um ano consciente. É um ano complicado, porque coincidentalmente na França também terá eleições presidenciais, como é o caso do Brasil. Lá também um pouco mais conturbadas do que se esperava, tem muito mais concorrente do que era previsto e está-se limpando um pouco a área para ver para onde é que vai. Um movimento um pouco mais à direita do que era nas últimas eleições, no mundo inteiro, que também mostra que o Brasil, que era um pouco mal visto, agora de repente está um pouquinho mais na moda com o regime. Perdão. E eu acho que há uma preocupação muito grande com toda a população mundial. Quem vai pagar essa conta? Lá na França, a grande discussão diária... Eu acho que a população ficou mais consciente, né? Ela ficou mais consciente de que quem paga a conta é sempre a população, né? Então, não importa quem faz a dívida, quem paga a conta é sempre a gente. Então, eu acho que a população ela está cobrando menos que os governos façam as coisas e cobrando mais que os governos... Aliás, desculpe, que o governo... Elas estão cobrando menos que o governo pague as contas e cobrando mais que os governos façam a conta certa, né, antes de pagar, né?
né? Está sendo mais cobrado isso, né? Porque a gente via antes que não, tem que dar isso, tem que dar aquilo, o governo resolve, o governo... Não, hoje a gente vê muito da população se mobilizando para ela dizer, olha, o que tem que ser feito é isso, que nós temos que resolver isso, e não é mais só o governo. Isso eu acho muito importante. E eu acho que a pandemia trouxe muito disso, porque a gente fez muita coisa lá no começo da pandemia, em função de uma ideia central, né? de uma orientação central, e que a gente percebeu depois que regionalmente não se aplicavam essas regras, né? E a gente começou a regionalizar as soluções, né? Então, algumas cidades fizeram primeiro, outras esperaram um pouco mais, porque a situação delas era um pouco diferente. Isso é muito importante. E isso foi uma pressão popular, eu acho, que trouxe esse aprendizado que nós tivemos, né? E agora nós estamos pagando por uma série de exageros que nós cometemos no ano passado, a nível mundial, não foi só aqui no Brasil, não. A gente vê a cadeia de suprimentos foi praticamente arrebentada, teve que recomeçar, o transporte marítimo tem um fator multiplicador, não é nem uma inflação, é um fator multiplicador de 5 vezes, de 6 vezes, até 10 vezes em alguns casos, e outras coisas. Certas matérias-primas sumiram no mercado, papel, embalagem, tá uma dificuldade enorme. O mercado gráfico é um mercado que nós atuamos aqui, que nós cobrimos bastante, está sofrendo muito, né? Pela primeira vez a nível mundial, né? A nível mundial. Ontem entrevistei o presidente da Associação Portuguesa da Indústria Gráfica, ele estava falando isso. Nunca aconteceu isso antes, de que a gente não consegue mais negociar prazos ou preços, né? A gente não sabe quando vai entregar, e se entregar não sabe qual o preço que vai estar, quando entregar, né? E não sabe se vai ter, inclusive, para entregar. Então, a indústria de gráfica, que é base das embalagens, por exemplo, a nível de... Né? No caso das embalagens, tem data certa para entregar na fábrica, no fabricante, as embalagens, está sofrendo essa questão inédita por conta do que se fez o ano passado, do que se fez durante a pandemia nesses 2 anos, né? E simplesmente falando... A conta chega. A conta chega. A conta chega, né? A economia... Aqui no Brasil tem essa história, né? A economia a gente vê depois, então. Depois chegou, né? Esse é o depois agora. Agora nós vamos pagar essa conta. E somos nós que vamos pagar a conta. Não é o governo, não existe o governo. Exato. Não existe. A Thatcher já falava. Thatcher falava isso, exatamente. O dinheiro é do povo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro privado. Não, exatamente. Isso na França, por exemplo, é uma discussão diária na televisão. É bom que esse setor de eventos esteja assim pujante, esteja forte, porque o setor de eventos eu acho que é um termômetro da economia, né? Eu acho que quando nós temos eventos, principalmente feiras de negócios, elas são um grande impulsionador dos contratos, dos novos contratos, das novas opções e do futuro, né? É sempre um evento que marca como é que vai ser o futuro. Se o evento é forte, significa que o pessoal está apostando forte no futuro. E você sabe que isso é um fato muito importante. Há uma consciência hoje grande que nós não podemos falar de eventos geral, não é? Você vê em São Paulo, quando tem um evento social, uma Fórmula 1, uma Lollapalooza, só o público de São Paulo já lota esses eventos, porque eles têm uma limitação, então não dá nem para vir ninguém de fora. Eu sou de São Paulo, já lotou o evento e tal. E são eventos que são diversão. É uma indústria importante, há uma área cinza que usa os dois, mas quando você faz uma feira, o contato que é feito hoje vai gerar um negócio daqui a 3, 4 anos. Ele leva muito tempo para madurar aquele relacionamento, e uma fábrica produzir um produto que vai ser entregue daqui a 2 anos, que vai ser usado na fábrica para entregar para a indústria daqui a 2, 3 anos. Então, o fato de nós não termos tido, não só no Brasil, mas no resto do mundo, esses eventos de feira, esse ano e meio, 2 anos, vai trazer uma queda de produção e de inovação. Sim. Daqui a 2, 3 anos. Uma estagnação, né? Uma estagnação, vai ter uma janela. Vai ser uma redução de impostos, e uma redução de impostos também daqui para a frente.
Então, na realidade, nós temos agora de começar, e essa semana, coincidentalmente, também eu tive a oportunidade de conversar, e eu não tenho problema de falar o nome, porque eu fiquei muito bem impressionado, o Rodrigo Goulart, um vereador aqui do estado de São Paulo, que se engajou muito durante a pandemia, um jovem, nesse mundo de eventos, etc. Nos ajudou muito na UBRAF, na discussão, de uma forma muito madura, porque antes nós tínhamos pessoas no Legislativo que dizem que falavam em nome do trade, que falavam tal, e não fizeram coisa nenhuma. Cada um cuidou da sua vida, ficaram fazendo a sua média com os seus políticos, e esses caras têm de ser varridos nas próximas eleições. Nós temos de ter mais preocupação hoje com o Legislativo do que com o Executivo nas votações. Sim. E temos que procurar quem realmente tem consciência e está próximo da população para entender as nossas necessidades e nos representa lá. Porque o Executivo, isso ficou muito evidente nesse governo, é muito algemado pelo Legislativo, que Sim. realmente de uma forma também bastante evidente tem seu movimento próprio muito distante de quem os elegeu para lá estarem. Então é um momento importante e eu realmente fiquei muito bem impressionado com esse rapaz, esse Rodrigo Goulart, e os meus colegas da UBRAF já tinham me falado bastante sobre o trabalho que ele tinha feito e fiquei muito bem impressionado com isso. Acho que temos muita coisa boa que aconteceu e acho que nós temos um bom ano, 1 ou 2 anos pela frente aí para encarar e talvez, quem sabe, que as autoridades tenham também aprendido o quão importante esse setor, que é uma ferramenta da indústria e do mercado económico. Eu acho que nós temos aos poucos de nos distanciar do turismo, e acho que já falámos um pouco sobre isso, e entramos mais no mundo económico. Nós somos uma ferramenta da indústria e não simplesmente... nós somos, sim, usuários da infraestrutura do turismo, mas não somos exatamente do setor do turismo. É verdade, é verdade. Muito bom. Bom, João, nosso tempo está terminando aqui. Eu agradeço imensamente aí por esse papo, nós conversamos. Nossa, muito, muito bom falar com você, muita informação importante. Eu gostaria de deixar o espaço final aí para você fazer as suas considerações finais para os nossos seguidores aqui no Papo Net. Muito obrigado pela presença. Paulo, muito obrigado mais uma vez por me convidar. Eu tenho tido a oportunidade de seguir os seus outros programas desde que a gente se conheceu, quando eu já tinha visto alguma coisa, e aprendo muito sempre com quem você traz, o conteúdo, a forma com a qual você instiga a pessoa a conversar, e eu acho que no mundo virtual a pandemia trouxe isso, conteúdo que nós podemos ver na hora que a gente quer, não necessariamente online, e acompanhar e nos aprimorarmos e aprendermos, continuar a nossa educação aprendendo com quem faz. Parabéns a você e ao seu programa. Muito sucesso para 22. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o João Nagy, CEO do ITC, que está em São Paulo aqui, e veio conversar com a gente aqui no Papo Net. Se vocês gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se vir alguma coisa que a gente pode melhorar. Façam suas críticas, suas sugestões, comentem, digam aí o que vocês acham de 2022, como será esse ano 2022, e se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, ative as notificações caso se inscrevam, e como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa e a civilização é fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios em colaboração, sempre. Trabalhamos em equipe, trabalhamos em contato uns com os outros. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos ferramentas tecnológicas que nos permitem complementar esse contato, essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. Então, utilize as novas ferramentas para colaborarem ainda mais, para complementarem a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.